Galera, quem já está aí na plataforma, já, se puder já adiantando, nós temos um exercício que ficou da semana passada para corrigir, se eu não me engano. Nós fechamos o capítulo, aí temos página 400, 407, 408 e 409. Se der para ir adiantando aí, enquanto isso vamos aguardando aí para ver se entra mais gente, mas pode ir adiantando aí se puder. Já deixa aberto aí na página. Esperar mais 2 minutinhos, que tem muito pouca gente. Estou vendo aqui 4 alunos, agora 3 alunos na plataforma. Opa, tá chegando, a galera tá chegando. Agora 4. Acho eu. Bom dia para quem tá chegando, bom dia. Bom dia para quem tá chegando agora, bom dia, mais uma vez. Só aguardando, vou aguardar mais 1 minutinho, gente. Já são 8h03. 2 minutinhos. Quando for 8h05, a gente começa então. Bom dia, Kailane. Bom dia. Para quem está chegando agora, pessoal, no livro, tá? Nós temos um exercício para corrigir na página. Começa na página 407, ficou da semana passada. Então, vamos colocar lá no livro, página 407, para a gente estar concluindo de vez o capítulo aí, tá bom? A gente já fechou o conteúdo, tem esse exercício para corrigir. Então, quem puder, já vai pegando o livro aí, página 407, por favor. Mais 1 minutinho, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal, 8h05, esperei uns 5 minutinhos aí para a galera começar a entrar. À medida que o pessoal for entrando, o pessoal fica perguntando onde nós estamos aí, se a galera for podendo colocar aí também, né, no chat, ajudando os colegas, a gente para ir orientando, para saber onde nós estamos aí, tá? Então, eu vou começar a correção, página 407, número 1, tinha um texto para ser que vocês lessem, né? Lá no alto da página, aí tinham 2 letras aí relacionadas a essa questão 1. Para quem está chegando agora, ó, pessoal que está chegando agora, bom dia. Estou na página 407, corrigindo o exercício que ficou da semana passada, hein? Então vamos lá. Aí tá assim:
tinham que ler o texto. Aí na letra A, com base nessas informações, é correto afirmar que a Guerra Fria foi um período marcado pelo temor de um confronto militar entre as duas superpotências da época, sem grande significância para o desenvolvimento da humanidade. Justifique. Então, assim, aqui é uma pergunta relacionada a esse evento. Só lembrando, a Guerra Fria, não sei se vocês, na semana passada, quando a gente falou de bipolaridade, de mundo bipolar, a gente falou da guerra, desse evento, que foi a Guerra Fria, que foi um evento não declarado entre Estados Unidos e União Soviética, mas que mexia com toda a geopolítica mundial, a parte política, a parte econômica, e isso acabava interferindo no desenvolvimento de vários países. Relembrando que durante a Guerra Fria existiu o bloco capitalista e o bloco socialista. Os países capitalistas se relacionavam somente entre eles, socialistas também. Então, é óbvio, evidente, que da forma como está sendo colocado aqui, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui era não, porque aqui está afirmando que não houve nenhuma interferência no desenvolvimento da humanidade. Claro que houve, porque durante a Guerra Fria houve um atraso, porque você, com a Guerra Fria, tinha uma dificuldade muito grande de integração entre os países. O mundo era dividido. Então você tinha um grupo de um lado e um grupo de outro. Então os países que, porventura, quisessem manter relações, por exemplo, nessa época, o Brasil era um país capitalista. O Brasil ele só se relacionava com países capitalistas. Se o Brasil quisesse se relacionar com a União Soviética, por exemplo, na época, isso não seria possível. Por quê? Porque a União Soviética era um país socialista. E isso aí dificultou muito as trocas comerciais, as trocas de informações, trocas tecnológicas. Então, isso acabou atrapalhando muito o desenvolvimento social, o desenvolvimento da humanidade. Depois que a Guerra Fria acabou, a gente pode ver que a gente teve uma mudança completa no mundo. Talvez vocês não tenham percebido isso, porque vocês já nasceram no período, né, posterior a isso. Estão me perguntando a página 407. Agora, eu que, assim, sou só um pouquinho mais velho que vocês, tenho 18 anos somente, mas eu peguei esse período aí da Guerra Fria e claro que eu era um pouco era mais novo, mas já dava para entender como que as coisas funcionavam. Quando eu estudava, a Guerra Fria ainda estava rolando, e, assim, eu consegui ver essa mudança, a transição. Então, depois que a Guerra Fria acaba, a gente consegue perceber que houve uma maior integração, houve um avanço tecnológico que foi compartilhado, ou seja, mesmo aqueles países que não desenvolviam tecnologias, esses países passaram a ter acesso a essas tecnologias, coisa que não acontecia durante a Guerra Fria. Tá? Então, aqui na número 1, letra A, primeira coisa, vocês tinham que colocar não. Eu estou falando aqui, mas alguém quer falar a justificativa da resposta? Se alguém quiser, porque eu vou falar uma resposta aqui que vai servir como modelo. Mas se alguém quiser falar, de repente alguém conseguiu fazer, fiquem à vontade. Alguém? Bom dia para quem chegou agora, tá? Eu não tinha falado ainda. Alguém quer falar? Se ninguém falar, eu vou colocar a resposta aqui. Ninguém, né? Pelo silêncio, então, ou vocês estão com vergonha, ou de repente vocês esqueceram de fazer, tá? Então, eu vou falar uma resposta aqui para vocês e quem quiser anote aí, tá? Vou falar devagar. Então, na letra A, a primeira coisa que vocês vão colocar, não. Bom, agora, a justificativa. A Guerra Fria, a Guerra Fria foi um período marcado, a Guerra Fria foi um período marcado pelo temor de uma grande guerra armada. Ponto. Tal fato não ocorreu.
Depois do ponto, escrevam: tal fato não ocorreu. Porém, a Guerra Fria dificultava não, não gostei não. A Guerra Fria dificultou a integração. A Guerra Fria dificultou a integração. A Guerra Fria dificultou a integração entre os países. Dificultou a integração entre os países, atrapalhando o desenvolvimento econômico e social de muitos. Dificultou a integração entre os países, atrapalhando o desenvolvimento econômico e social de muitos. Ponto final. Galera que entrou aí agora na plataforma, bom dia, eu tô vendo aqui, estou na página 407, tá, estava corrigindo a letra A, o exercício ficou para casa do número 1, tá? Acabei de corrigir essa questão. Se alguém não conseguiu acompanhar, chegou agora, depois eu até volto, mas não vou ficar voltando agora nessa número 1, porque senão acaba atrapalhando. Então, assim, depois, se alguém ficar com dúvida nessa, quem entrou agora, pode chamar aqui, perguntar que eu volto nela, tá? Mas para quem chegou agora, bom dia mais uma vez. Estou na página 407, corrigindo o exercício. Vou para a letra B agora, tá bom? Professor, pode repetir só depois de desenvolvimento? Desenvolvimento social e econômico de alguns países. Obrigado. Nada. Beleza, galera? Vamos lá, então. Pode ficar tranquilo. Se alguém quiser depois, eu terminando, eu volto na número 1, letra A. Tá bom? Vamos lá para a letra B. De acordo com o texto, a rede precursora da internet foi resultado de avanços tecnológicos obtidos durante o período da Guerra Fria. Cite outros exemplos de avanços tecnológicos obtidos naquele período que hoje são comuns, acessíveis a um grande número em todo o mundo. Se necessário, faça uma pesquisa. Gente, é muito interessante porque tem muita coisa que nós usamos hoje no dia a dia e o desenvolvimento dessas tecnologias rolou durante a Guerra Fria. Porque o que acontece? União Soviética e Estados Unidos disputavam a hegemonia do planeta. Então, eles faziam muito investimento nessa parte tecnológica, porque era uma guerra, não era uma guerra um jogando bomba no outro, mas é aquele negócio, quem tivesse mais tecnologia estava à frente. Então, o país via, a União Soviética conseguiu tal tecnologia, aí os Estados Unidos via isso, não, a gente tem que correr atrás e fazer algo melhor. E isso aí, tem muita coisa que foi desenvolvida no âmbito militar e que depois passou, principalmente depois que a Guerra Fria acaba, né, passou a ser colocada à disposição da população como um todo. E, assim, por exemplo, a gente pode, não sei se alguém tentou fazer aqui, mas a tecnologia de telefonia móvel celular, ela começou a ser desenvolvida e aprimorada durante a Guerra Fria. A tecnologia dos satélites artificiais, que sem eles hoje a gente não teria facilidade de informações, de transmissão de informações de forma rápida. Essa tecnologia que também beneficia milhões, bilhões de pessoas todos os dias, foi desenvolvida durante esse período. Deixa eu ver aqui, micro-ondas, fornos de micro-ondas, por exemplo, que é uma coisa hoje que facilita muito a vida das pessoas. Também foi algo que foi desenvolvido, a tecnologia foi desenvolvida nesse período. E, assim, existem várias outras coisas. Isso aqui era interessante que vocês fizessem uma pesquisa, porque tem muito mais coisa aí que a gente usa no dia a dia e que foi desenvolvido durante esse período. Mas o interessante é isso, é que a princípio foi algo desenvolvido
voltado para a área, né, para o setor militar, mas que depois os países viram que isso aí poderia ser colocado à disposição das pessoas, e é óbvio, evidente, que isso acaba gerando lucro, né, para as empresas que produzem, que vendem as tecnologias, que vendem os aparelhos. Então, a Guerra Fria, claro, ela teve esse lado ruim de isolar alguns países, mas aqueles países que as principais lideranças nesse período desenvolveram muita coisa, que depois que a Guerra Fria acabou, principalmente, essas tecnologias, essas inovações foram colocadas à disposição da população, ou seja, as pessoas, de uma forma geral, né, claro que não são todos os países, mas a maioria acaba, né, a maioria da população no mundo acaba tirando proveito de muitas coisas que foram desenvolvidas durante esse período. Então, a Guerra Fria teve esse lance aí, né, que beneficiou muita gente. Tá bom, galera? Então, isso aqui é uma questão quase que pessoal. Quase não, né? Bem pessoal. Vocês podiam fazer uma pesquisa, mas, claro, usando esse texto pequenininho aqui que tem na página 407, dava para responder essa questão aqui. Alguém, assim, tem dúvida, né, nessa opção aí, nessa questão? Não entendeu? Quer que eu fale alguma coisa aqui para complementar, só para dar uma ideia? Não, professor, tá de boa. Tá tranquilo? Beleza, então. Então tá tranquilo. Mas se alguém quiser, professor, fala de novo aí, eu não sei, fiquem à vontade, eu tô aqui à disposição. É porque eu estou corrigindo muitas das questões em vários exercícios, não é só esse, a gente observa que vocês têm que colocar a opinião de vocês. O professor está falando para dar uma ideia, para vocês terem uma base, mas as respostas fica a critério de vocês. Tanto que muitas vezes, quando eu ouço as respostas de vocês, alguns falam aí respostas diferentes, mas que são corretas. A ideia central é a mesma, tá bom? Então, se tá tranquilo, eu vou seguir para a página seguinte, beleza? Então, vamos lá. Página 408. Vamos lá, que está acabando. Na 408, nós temos ali uma questão objetiva, tá? Questãozinha de marcar. E aí nós temos lá, deixa eu ler o enunciado para vocês. Compreender a estrutura social do mundo atual é importante para conhecer as relações entre as sociedades. Vivemos em um sistema mundial no qual as viagens, a comunicação instantânea, a organização em redes, os fluxos de capital e mercadoria acabam por criar uma estrutura social e uma cultura mundial. Essa nova ordem mundial também encerra poder e desigualdade. Nova ordem mundial é o período que nós vivemos hoje, tá? Ou seja, o período da multipolaridade. E no final, quando ele fala assim, encerra poder e desigualdade, é que hoje, o que a gente tem? Como que os países se comportam? A gente sabe que tem as superpotências, países que são muito desenvolvidos economicamente, e você tem países que ficaram ou no meio do caminho ou ficaram muito para trás. Então, mesmo hoje, com uma integração o mundo multipolar integrou os países, fez com que essa integração fosse maior, mas, ao mesmo tempo, a desigualdade entre os países aumentou. Porque o que acontece? Durante o mundo bipolar, durante a Guerra Fria, a gente acabou de corrigir uma questão que mostra isso. Muitos países estavam investindo em tecnologia, em ciência, em muita coisa. Depois que a Guerra Fria acaba, esse investimento continuou. Então, essa galera que já trabalhava, já investia, continuou avançando e ficou muito mais à frente daquele pessoal que, nessa época, estava muito isolado e estagnado. Então, mesmo hoje, a gente tendo um mundo mais integrado, as desigualdades elas são enormes. Se você comparar o padrão de vida de países europeus, por exemplo, com países do continente africano ou até do continente americano, aqui na América Latina, caramba, é um abismo absurdo que separa esses grupos de países, porque são situações tecnológicas, econômicas e sociais muito diferentes. Então, hoje a gente tem uma situação como essa no mundo. E aqui a gente tinha, assim, considerando esta afirmativa, conclui-se que, já vou logo adiantando, a resposta correta aqui, vocês deveriam marcar, seria a opção A, tá? Onde está escrito assim: a nova ordem mundial vem se apresentando como uma realidade mais complexa,
marcada por disparidades entre países ricos e pobres, disparidades, diferenças, norte versus sul, rivalidades religiosas, choque de interesse entre nações. Então, essa letra A mostra isso. O mundo hoje, o mundo multipolar, ele tem essa diferença muito grande aí entre países ricos e países pobres. E, claro, tem várias questões que acabam aumentando isso, né? Conflitos relacionados à religião, conflitos relacionados a diferenças étnicas. Isso tudo acaba atrapalhando muito os países a atingirem o desenvolvimento, porque se você não tem uma estabilidade política, uma estabilidade social no seu território, já é difícil você ter isso, quando um país ele não tem esse tipo de problema. Com esses problemas, as dificuldades aumentam ainda mais, tá bom? Então aqui não tem muito o que fazer, não. Se vocês quiserem ler as outras opções, mas a opção correta é a letra A, vocês podem marcar a letra A. Tá bom, galera? Alguma dúvida na 2? Vou partir para 3 então, hein? Beleza. Não. Tranquilo? Tranquilo aí? Vamos para 3 então. Vamos para 3. Em 2018, a Rússia ganhou a Copa do Mundo de futebol. Coisa boa, né? Copa do Mundo, gosto muito. Recebendo em seu território seleções de vários países. Faça uma pesquisa em revistas ou na internet sobre a importância da política econômica desse evento para um país que durante muitos anos esteve sob o sistema socialista. Anote as informações. Isso aqui eu não tinha, né, confesso a vocês que na hora que eu passei o exercício para vocês, eu não tinha nem visto e eu não sei se vocês fizeram essa pesquisa aqui, mas eu posso falar para vocês aqui para dar uma ideia, como eu sempre faço. Aqui ele está falando, está pedindo para que vocês façam uma pesquisa sobre a importância política e econômica. E a Rússia, lembrando, a Rússia era a antiga União Soviética, durante a Guerra Fria. Era um país fechado, isolado, só mantinha relações relações políticas e relações econômicas com quem era socialista. Então, durante a Guerra Fria, um evento como esse, na União Soviética, era algo assim, não que fosse impossível de acontecer, mas ia dificultar muito, porque alguns países não iam querer mandar os seus atletas para competir na antiga União Soviética, porque era um país socialista. Então, isso aí acabava criando uma dificuldade muito grande de investimento, porque um evento como a Copa do Mundo, a gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Infelizmente aqui o Brasil recebeu muito investimento, mas perdeu uma oportunidade também enorme de fazer melhorias, de atrair mais investimento. Muita coisa poderia ter sido feita aqui em benefício da população, infelizmente isso não aconteceu. Mas na Rússia, isso acabou acontecendo, ou seja, o país ele recebeu muito, claro que usou dinheiro deles lá, mas recebeu muito investimento de fora também, e isso acaba sendo colocado à disposição, né, alguns benefícios. Que benefícios são esses que são colocados a favor da população? Um evento como esse, você vai ter que melhorar o sistema de transporte, você vai ter que criar ali opções para que as pessoas, não durante o evento, consigam circular, consigam ter conforto. E muitos desses investimentos, quando são bem feitos, pensando no legado, que é o que se fala. O que é o legado? O legado é o que um evento como esse deixa para a população. Ou seja, muitos países que tiveram eventos esportivos, não só como a Copa do Mundo, mas Olimpíadas, esses países fizeram muitas melhorias em seus territórios, e depois que o evento acaba, que o evento dura só alguns dias, o que fica à disposição da população. Isso acabou sendo benéfico para a Rússia, como eu falei, atraiu investimento, e esse investimento foi bom para a economia do país e também foi bom para melhorar a condição de vida de muitas pessoas em algumas cidades que serviram aí de sede, né, para os Jogos na Copa do Mundo. Então, a pesquisa de vocês, quando vocês forem fazer, seria bom vocês darem uma lida, né, sobre o assunto,
tinha que se basear basicamente em cima disso, no que um evento como esse traz de benefício. São muitos benefícios, claro, se a coisa for bem feita, porque, infelizmente, estou usando o nosso exemplo aqui, porque no Brasil a gente teve 2 exemplos aí de eventos importantíssimos que aconteceram aqui, e o que ficou de legado para a população de benefício foi muito pouco. Tá, praticamente, você vê, as Olimpíadas que ocorreram aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem hoje aí é muito pouco benefício, é mais problema do que benefício. Mas por quê? Porque, infelizmente, no nosso caso aqui, as coisas foram mal feitas, as coisas foram mal elaboradas. Quem fez estava mais preocupado em mostrar para o mundo aquela foto bonita do evento, e depois que acabou, paciência, fica cada um por si. Mas alguns países, no caso a Rússia, fizeram diferente, e depois que o evento acaba gerando o benefício. E durante o evento também, né? Isso aí, pelo menos isso aconteceu aqui. Durante o evento, Copa do Mundo na Rússia, aqui também aconteceu isso, estou fazendo a comparação, você tem geração de emprego, né? Você tem muitos postos de trabalho que são gerados, claro, a maioria deles mas tem aqueles que acabam, as pessoas conseguem e acabam ficando, galera, principalmente que trabalha no setor de turismo, hotelaria, gastronomia, durante um evento como esse, né, consegue um emprego e depois que acaba, consegue ficar no emprego. Tá bom, gente? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão 3, alguma coisa? Ó, professor, essa daí eu não fiz, não, entendeu? Mas as outras eu fiz. Uhum. Mas o que eu entendi foi, que você tentou explicar, foi sobre todos os benefícios que a Copa do Mundo traz para o país e Uhum. para a Rússia, que era um país socialista, né? Era. Abriu ela um pouco mais em contato com os outros países, na comunicação, entendeu? Sobre isso. Perfeito, perfeito. E isso aí também só foi possível também porque a Guerra Fria acabou. É bom que se entenda isso, o que eu falei no início. Se nós ainda estivéssemos vivendo um período semelhante à Guerra Fria, talvez isso ficasse difícil. Mas foi bom você colocar isso, que eu bato muito nessa tecla. É fundamental para qualquer país que ele consiga ter um maior número de países parceiros. O que eu quero dizer com isso? Que ele mantenha contato com o maior número de países possível, que isso abre um leque de opções econômicas para ele. Tem países, hoje em dia, você vê, nós vivemos hoje um mundo multipolar, um mundo onde as nações estão mais integradas, mas mesmo assim, nós temos países que ainda insistem em bater no peito e dizer, não, eu não preciso de ninguém, se acontecer alguma coisa, eu me viro sozinho. Isso é impossível, não existe. Quanto mais contatos uma nação, um país tiver, quanto mais parceiros, melhor para ela. Isso aí já foi provado e comprovado. Países que têm muitos parceiros econômicos têm mais chances de vender os seus produtos e também de adquirir produtos. E isso aí é algo que acaba favorecendo a economia, tanto a economia interna quanto a economia externa. Então, foi muito bom você ter colocado isso, porque o importante, esse exemplo da Copa do Mundo serve como um modelo, né? Porque assim, todos os países que não foram só todos os países que foram lá disputar a Copa do Mundo que fizeram investimentos na Rússia. Outros países também que não estiveram lá fizeram, porque o futebol é um esporte muito popular. E tem países assim que não conseguem participar dos eventos, mas a população gosta muito do futebol. Então, eventos esportivos, se forem bem usados, bem administrados, conseguem fazer com que o país ganhe muito. Basta, como eu acabei de falar aqui, a administração desse evento ser feita da maneira correta. Se for feito da maneira correta, se as pessoas pensarem assim no benefício da população vai ser beneficiada, é óbvio, evidente. Agora, nós temos no mundo, não é só no Brasil também, pessoas que se aproveitam de situações como essa para botar dinheiro no bolso, para fazer, para
exercer a corrupção, que é o que acaba atrapalhando o desenvolvimento. Tá bom? Mas gostei dessa observação aí. Uhum. Alguém mais, gente? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Que eu vou seguir aqui. Vamos, então, lá para a página 409 para finalizar este exercício, aí fechar de vez aí o capítulo. É rapidinho, porque na 409 são algumas questões aí que vocês deveriam completar nos espaços aí, né? Em cada uma dessas figuras aí. Então, assim, na primeira, nós temos ali um círculo em amarelo. Já vou logo adiantando para vocês. No espaço ali, vocês tinham que colocar a palavra desigualdades. Então, no círculo amarelo, no espaço ali, vocês coloquem a palavra desigualdades. Tranquilo? Vou para o retângulo verde, ao lado desse círculo aí. Tá? No retângulo verde, nós temos dois espaços. No primeiro espaço, vocês coloquem a palavra desenvolvimento. Então, no retângulo verde, no primeiro espaço, vocês coloquem a palavra desenvolvimento. E no segundo espaço, na parte de baixo desse retângulo, vocês coloquem a palavra subdesenvolvimento. Então, no primeiro espaço, desenvolvimento, no segundo, subdesenvolvimento. Beleza? Vou para o terceiro aqui, que eu não sei que figura, não sei se aqui é uma figura geométrica, mas onde tem umas ondinhas azuis aí embaixo, tá? Nós temos dois espaços também. No primeiro, vocês coloquem a palavra desenvolvidos. E no segundo espaço, subdesenvolvidos. Então, no primeiro, onde tem as ondinhas azuis, a palavra desenvolvidos e embaixo subdesenvolvidos. Ao lado dessa figura, onde nós temos aí um retângulo lilás com detalhes em verde. Também temos dois espaços. No primeiro espaço, vocês coloquem a palavra capitalismo. E no segundo espaço, a palavra... Opa! Fala, Samuel. Qual é esse segundo aí? O que tem aquelas ondinhas azuis, você já completou? Já. Eu tô no lado, eu tô na figura ao lado, onde você tem nas pontinhas detalhes em verde. Conseguiu achar? Consegui. Então, vamos lá então. No primeiro espaço, você coloca a palavra capitalismo. E no segundo espaço, socialismo. Então, no primeiro, você coloca capitalismo. E no segundo espaço, socialismo. Viu, Samuel? Oi. Show. Agora eu vou para a figura de baixo, onde tem assim em volta, tem detalhes, se não me engano, isso aqui é um laranja. Sei lá se isso aqui é laranja. Enfim. Tem só um espacinho. Aí vocês vão colocar a palavra BRICS, aquela sigla, BRICS. Vou soletrar para vocês aqui que de repente alguém não vai lembrar. BRICS é B-R-I-C mudo S. BRICS, que são aqueles 5 países emergentes. O Brasil está nesse grupo. Então, no espaço aqui, vocês escrevam só a sigla, BRICS. Tranquilo? E para finalizar, ao lado dessa figura aí onde vocês escreveram BRICS, tem uma outra com 2 espaços, com 2 espacinhos. Aí vocês vão colocar a palavra, na primeira, vocês vão colocar a palavra bipolar e no segundo espaço multipolar. Então, na última figura ao lado dessa, que a gente viu aí dos BRICS, no primeiro espaço vocês coloquem a palavra bipolar
e no segundo espaço multipolar. Beleza, galera? Conseguimos? Alguém ficou com dúvida? Alguém se perdeu? Alguém quer falar alguma coisa sobre o exercício? Fale agora ou se cale até o próximo capítulo. Foi tudo tranquilo, pessoal. Amém. Ô, glória! Olha só, galera. Só tá faltando mesmo para a gente concluir bonito um exercício que começa na página 411 e vai até a 413. Tá? Tem um exercício aí, na verdade não é nem até a 413, 414. É óbvio e evidente que, assim, a gente vai fazer, só que não vai dar tempo de fazer isso tudo. Antes de eu pedir para que vocês façam esse exercício, eu só queria estar reforçando aí, mais uma vez, que aquela atividade, né, que vocês vão fazer, que o responsável de vocês vão ter que ir lá na escola buscar para vocês fazerem em casa, lembrando que o que eu vou cobrar de vocês, eu falei semana passada, eu acho que eu falei aqui, mas eu vou relembrar. É só o módulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, tá? Então, é o que eu vou cobrar de vocês, módulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. E o que eu queria ver com vocês aí? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente viu até agora, do capítulo 3 e do capítulo 4? Porque, assim, tem esse exercício para fazer, mas o conteúdo está dado, nós já fizemos exercícios, então a gente pode aproveitar essa aula, esses minutos que faltam dessa aula, aí são 8h38, nós temos pouco mais aí de 20 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser colocar sobre o conteúdo, aproveita, porque, assim, a gente pode usar como nós fazemos em sala de aula, nós fazemos revisão em sala de aula. Então, assim, a gente pode estar fazendo uma revisão aqui agora também. Então, às vezes, sei que tem colegas aí que ficam com vergonha de falar, mas não pode ter vergonha de falar. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre os capítulos que a gente viu até agora, do módulo 2, vocês fiquem à vontade, tá? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida que tenha ficado, fiquem à vontade. O professor está aqui à disposição de vocês. Alguém? Ninguém? Vocês sabem tudo? Que delícia, hein? Que maravilha! Assim, Opa, João! Para mim, no particular, assim, a sua matéria foi bem explicada, entendeu? Obrigado, cara. Que bom que você entendeu. Que bom, que bom. Que bom, mas assim, a gente sabe, se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para que vocês façam esse exercício, então, aí, para a gente, né? Faltam 20 minutos. Vou dar 10 minutinhos para que vocês comecem a fazer, eu começo a corrigir. Mas nesse meio tempo, como eu estou aqui na plataforma, se alguma dúvida vier a aparecer durante o exercício, vocês falem. Porque assim, não vou entrar no modo 3 hoje, não. Tá? Já fechei o módulo 2 que vocês estão fechando hoje. Falta só esse exercício aí para que vocês possam ir fazendo. Não deixa de ser uma forma de estar revisando também, pelo menos o capítulo 4 aí, né? Mas enquanto vocês estiverem fazendo, se ninguém quiser perguntar, vai fazendo atividade aí, e qualquer dúvida que venha aparecer, eu estou aqui. Então, vou pedir para vocês fazerem isso. Façam, então, agora os exercícios da página 411 até a 414, tá? 411 e 414. Começa a fazer, óbvio que não vai dar tempo de fazer tudo. Vou dar 10 minutinhos para que vocês façam aí, pelo menos, a página 411 e 412. Não é muita coisa, não. Tem muita questão aqui que é de marcar, completar, enfim. Então, vou dar 10 minutinhos para vocês. Mas volto a falar, qualquer dúvida que vocês tenham, tanto do capítulo 3 quanto do capítulo 4, que aparecer aí, pode falar que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá, fazendo exercício aí, e eu estou aqui à disposição. professor, 411. Opa, diga. você já passou a revisão? Filho, a revisão na plataforma que você está falando,
Não, revisão mesmo, caderno. Não, a revisão eu tô fazendo com vocês aqui agora, dessa forma, como eu falei. A revisão seriam as dúvidas que vocês viessem a ter. E assim, para mim, a revisão, esses exercícios que eu passo para vocês, eles funcionam como uma revisão, porque as questões que eu coloquei nessa atividade que vocês vão fazer, elas não fogem nada do que nós estamos fazendo aqui. Então, tudo que vocês vão encontrar nessa atividade está bem parecido, tá? Não vou falar que é a mesma coisa, tá? Mas está bem parecido com essas atividades que nós temos feitas aqui no livro. Claro que elas são objetivas, mas não fogem nada disso. Então, vocês podem ficar tranquilos que quando vocês pegarem essa atividade para fazer, vocês não vão encontrar dificuldade nenhuma. Mas, assim, como eu falei, aqui na plataforma, como o professor está aqui à disposição de vocês, seria interessante que se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês coloquem as dúvidas de vocês, porque é uma forma de revisão. Quando eu estou em sala de aula com vocês, na aula presencial, é óbvio que a gente coloca aquele exercício, mas na hora da correção, não é só colocar o exercício no quadro, a gente debate, a gente conversa. E aqui é a mesma coisa. Por isso que eu falei, quando vocês forem fazer o exercício, se pintar alguma dúvida, coloca a dúvida e o professor está aqui à disposição. Mas eu acho que esses momentos, como esse agora que vocês estão fazendo exercício, estou com dúvida em tal coisa, assim, pergunta, o professor vai lá e responde, fiquem à vontade, tá bom, meu filho? Então, a revisão tá sendo dessa forma, mas exercício, assim, no caderno, revisão, eu não passei, não. Não passei porque eu não achei, não acho necessário, tá bom? Mas voltando a falar, eu tô aqui. Se tiver dúvida, pergunta que eu tô aqui. Cinco minutinhos, hein, galera? Vamos lá, tenta fazer aí pelo menos a 411 e a 412. Quem conseguir fazer mais, vai fazendo. Tá tranquilo, gente? Estão conseguindo fazer uma boa? Vocês ficam num silêncio absurdo aí, então. Tá dando pra fazer, tá dando pra fazer. Ah, então show. Kailane colocou aqui sim, ótimo. Então, beleza. Vocês estão tão quietos aí, espero que vocês estejam conseguindo fazer. Se não tiver, pintar dificuldade. Lucas está perguntando a página. Página 411, filho. Vai da 411 a 414. 411 a 414. Mas não precisa fazer tudo agora não, porque não dá tempo. Eu pedi para vocês tentarem fazer pelo menos a 411 e 12 para agora. O restante
para casa aí. Refrio. Rapaz, que frio é esse, Jesus amado? Três minutinhos, hein, galera? Dois minutos, hein? Um minuto, um minutinho, hein? Vamos lá, galera. 10 minutos, como eu falei, vamos começar então a corrigir isso daí. Bom, na página 411, o que que nós temos aí? Nós temos uma questão, na minha opinião, muito tranquila, que está assim: observe as fotografias com suas respectivas legendas. Aí, na número 1, nós temos muçulmanos em uma mesquita, ou seja, fazendo as suas orações. Na segunda, na de baixo, dança típica alemã, na 2, né? Lá no alto, nós temos a 3, sushi, prato da culinária japonesa, não sei se alguém gosta aí, né? E na número 4, nós temos assim, nome de um parque escrito em várias línguas. Aí nós temos embaixo assim, as imagens acima mostram exemplos de elementos que fazem parte das tradições de povos e nações, conforme estudado na página 358. Relacione as imagens com os elementos que as representam. Então, assim, vocês tinham que ver o que é que tem a ver com religião, comida típica, festa tradicional e idioma. Pô, muito fácil, né, galera? Pô,
A número 1 é questão de religião, voltada para, ou seja, muçulmanos orando, religião. A figura 2 é festa tradicional, ou seja, uma dança típica alemã, galera aí com roupa típica, isso aí é uma festa, algum evento que está rolando aí. Então, festa tradicional. A número 3 é comida típica e a número 4, idioma. Então, ficaria assim, tá? Número 1, religião. Número 2, festa tradicional. Número 3, comida típica. E 4, idioma. Acredito que ninguém tenha tido dificuldade para fazer isso daqui não. Alguém teve? Tranquilo? Tranquilo. Show, show, beleza. Agora, a letra B. O que esses elementos têm em comum? Alguém quer falar o que viu, o que eles têm em comum? A cultura, a tradição. Isso, perfeito, perfeito. Todos eles são elementos do aspecto assim, cultural de um povo, de uma nação. Claro, aqui a gente pode identificar que são aspectos diferentes. Culinária japonesa, a religião muçulmana, festa típica alemã, mas em comum eles têm o quê? A questão da cultura, representam a cultura de um povo. Tá, muito bem. Alguém colocou diferente aí, galera? Tu entendeu esse lance da cultura? Beleza? Show. Então, se ninguém falou nada, porque entendeu. Então, vamos para a página 412. 412. Nós temos lá, número 2. Esse exercício aqui, não sei se vocês observaram, não deixa de tá rolando, porque perguntaram sobre uma revisão, como revisão, porque a gente viu o capítulo, estava terminando o capítulo 4, mas isso aqui tem a ver com o capítulo 3 do módulo 2, ó. A gente está revendo coisas que a gente já tinha visto no capítulo 3, não sei se vocês lembram, que essa parte de cultura, território, a gente viu anteriormente. Então, ó, explique como pode ser estabelecido os limites dos territórios nacionais. E aí, alguém quer falar o que colocou nessa 2? Eu botei que eles são estabelecidos na maioria das vezes entre acordos e tratados entre 2 ou mais países. Ótimo, muito bem, muito bom. Alguém colocou diferente? Quiser falar a resposta aí? Ninguém se habilita, estão com medo de falar? Meu Deus, que absurdo. Alguém quer que eu fale a resposta? Para colocar aí? Alguém? Ninguém? Não preciso corrigir, então. Todo mundo sabe, todo mundo acertou. Agora tem gente ali pedindo. Tranquilo, então vamos lá. Eu vou colocar, vou falar aqui. A resposta que eu ouvi está perfeita, está ótimo, muito boa. Agora, eu vou falar uma resposta, quem quiser colocar, coloque, tá? Que vai servir como modelo. E se você fez aí, não quis falar, ver se está aparecendo. Mas eu não vou fugir muito do que foi colocado e que a resposta do colega foi perfeita. Então, assim, como que você estabelece o limite entre os territórios nacionais? Você vai fazer você não pode chegar e falar, meu território começa aqui e termina ali. Não. Para que isso aconteça, você precisa de um acordo e tratado com outros países, tá? Que a gente chama de acordos ou tratados diplomáticos. Então, quem quiser pode colocar o seguinte aí. Os limites dos territórios nacionais são estabelecidos. Os limites dos territórios nacionais são estabelecidos por meio de tratados e acordos diplomáticos internacionais. São estabelecidos por meio de acordos e tratados internacionais. Ponto final. Simples assim. Muito bem, vamos para a 3. A 3, tranquila também, uma questão aí de associar
letras aí as suas informações correspondentes, né? Então nós temos lá o seguinte: relacione as nações abaixo as suas respectivas informações. Assim, essas nações que aparecem aí são aquelas nações, algumas que lutam pela formação do seu território ou independência. A gente viu isso no capítulo 3. Aí nós temos aí Kurdistão, País Basco e Tibete. Aí nós temos lá o Kurdistão, seria o último quadradinho, onde está escrito assim: minoria étnica representada por cerca de 30 milhões de pessoas em países como Turquia, Iraque e Síria. Então, o Kurdistão seria o último quadradinho. País Basco, com a letra P, seria o primeiro quadradinho, onde está escrito assim: sua população apresenta forte identidade nacional e desejo por independência em relação ao governo espanhol. Então, País Basco, o primeiro quadradinho, e Tibete é o quadradinho do meio. Está escrito assim: minoria étnica que segue preceitos religiosos budistas e foi dominada pela China. Então a sequência aí fica P, T e C, ok? Todo mundo conseguiu acompanhar? Acredito que sim, né? E para finalizar, a última questão que eu vou corrigir agora ocupando uma região muito rica em petróleo, espremida entre as fronteiras da Turquia, Síria, Iraque e Irã, este povo que não constitui um Estado tem lutado por sua independência desde o século XVI e teve todas as suas tentativas de emancipação reprimidas com extrema violência. Trata-se a resposta correta é a última opção, curdos, letra E. Beleza, galera? Então, assim, a gente não está fazendo correção correndo aqui, a 413 e a 414 ficam para casa, tá? Vocês estudem, tentem fazer, tá bom? E eu estou encerrando por hoje a nossa aula, que vocês tenham um bom final de semana, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.